Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana de Atualização Jurídica aqui no G7. Eu sou Fabiano Melo e vamos juntos na disciplina de Direito Eleitoral. Como já era imaginado e previsto, no segundo semestre de 2025, tivemos alterações legislativas importantes. E por que eu falo já esperado? Porque, na verdade, naqueles anos que antecedem pleitos eleitorais, nós temos aí a possibilidade de alterações na legislação correspondente. Na verdade, isso é em observância ao artigo 16 da nossa Constituição, que nos traz o princípio da anualidade. Isto é, um ano antes das eleições, você fará as modificações correspondentes para garantir, claro, a segurança jurídica. E não foi diferente no final de setembro de 2025, que tivemos dois diplomas editados alterando duas leis importantes. A Lei Complementar 64 de 1990, que nos fala aí sobre as inelegibilidades, Lei das Inelegibilidades, e a Lei 9.504 de 1997, popularmente conhecida como Lei Geral das Eleições. Afinal, a Lei 9.504 de 97 vai disciplinar todos os procedimentos das eleições. Vai falar aí sobre pesquisas, propaganda eleitoral, a questão que envolve a arrecadação, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dentre outros aspectos. Tudo isso está contemplado na Lei Geral das Eleições. Então, nós tivemos alterações, e são elas que nós vamos pontuar a partir deste momento. Então, vem comigo. Quais foram as alterações legislativas? Lei Complementar 219, de 2025, e a Lei 10.230, também de 2025. Por que eu falo setembro, né, do ano anterior? Normalmente porque as eleições elas ocorrem no primeiro domingo do mês de outubro. Então, a Lei Complementar 219 trouxe alterações na Lei Complementar 64 de 1990. Aqui, sobretudo. Claro que ela também trouxe modificações na Lei 9.504 de 97, mas a ênfase está aqui, olha, na Lei Complementar 64 de 1990, e também falaremos da 15.230 de 2025. Sem delongas, falaremos então da lei complementar. Antes de efetuar a leitura das modificações, eu já vou trazer de imediato para você os pontos mais relevantes e importantes que a lei complementar 219 proporcionou na lei complementar 64 e na lei 9.504 de 97. Bom, alterações na lei complementar 64 e 90, na verdade, com relação à contagem aqui dos prazos das inelegibilidades. Olha, a questão aqui foi os prazos. Teve uma modificação importante com relação aos prazos. Um outro aspecto que a Lei Complementar 219 trouxe foi aí uniformizar a aplicação das regras de inelegibilidade, centralizando a análise no registro da candidatura, e aí o ponto mais relevante, permitindo alterações até a data da diplomação. Até a diplomação. Diplomação é quando dá o diploma mesmo para aqueles que foram eleitos, mas tem um papel importante, porque é a partir da diplomação que você tem aí até ações eleitorais. Outro ponto, estabeleceu o teto de 12 anos em caso de acumulação de condenações que gerem inelegibilidade. Ora, a partir de agora, você tem um teto para a restrição da capacidade eleitoral passiva. Ora, o sujeito. Aí tem casos que envolvem inelegibilidade, ok. 12 anos, no máximo. É o teto para quando eu tenho aí a acumulação de condenações por inelegibilidade. Importante, em 12 anos. Um outro ponto é que a Lei Complementar 219 promoveu alteração nas regras de desincompatibilização. Na verdade, em dois pontos aqui. Vamos efetuar a leitura. E trouxe uma novidade.
lá na Lei Geral das Eleições, que é o requerimento de declaração de elegibilidade, RDE. No caso aqui, é quando há dúvida sobre a situação, né, do cidadão, né, que quer se candidatar, e para suscitar aí os aspectos concernentes, você tem a possibilidade de pedir essa declaração, né, de elegibilidade. Já abordo em seguida. Pois bem, feitas essas considerações, vamos aí ao primeiro ponto. Mencionei que houve alteração nos prazos. Na verdade, quando eu falo aqui, é a contagem do prazo de inelegibilidade. O que mudou? Normalmente tinha aí colocando no final do mandato. Agora, não. Agora é a partir da data da decisão. A Lei Complementar 64, lá no artigo 1º, vai falar daqueles que são inelegíveis. E no inciso de número 1, inelegíveis para qualquer cargo. Quais foram as alterações? Então vem comigo. A linha B, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais, que tenham perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 55 da Constituição Federal ou dos dispositivos equivalentes sobre a perda de mandato das constituições estaduais e das leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. E aí vem aqui a novidade. Vou até marcar aqui, ó. Nos 8 anos subsequentes, a data, atenção, a data da decisão que decretar a perda do cargo eletivo. É da data, não é do final do mandato, essa coisa não mudou. Agora é da data da decisão que decretar a perda do cargo eletivo. Esse é o aspecto fundamental. Como é que se dá a contagem do prazo de inelegibilidade? A partir de agora, é da data da decisão que decretar a perda do cargo. Aqui faz menção ao artigo 55, aos incisos aí, no caso aqui, 1 e 2. Basicamente, o inciso 1 manda para o artigo 54. 54 ele vai falar sobre proibições dos deputados federais, senadores, desde a diplomação e também com a posse. E o inciso 2 do 55 é aquelas hipóteses de quebra, né, do decoro parlamentar. Então imagine o seguinte, temos aí um deputado federal, teve a perda do mandato por quebra do decoro parlamentar. Ok. Como é que se dá a contagem a partir de agora? Esta contagem se dá a partir da data da decisão que decretar a perda aí do cargo. É deste momento. Isso que mudou. Então, esse ponto que eu grifei aqui, em amarelo, é o ponto da modificação e que você tem que ficar atento doravante. Agora, no que se refere aí a governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, que perderem aí os seus cargos. Teve modificação? Sim, também. O inciso de número 3 diz que o governador e o vice-governador de estado ou e do Distrito Federal e o prefeito e o vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência do disposto na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Distrito Federal ou na Lei Orgânica do município, a modificação aqui, nos 8 anos subsequentes à data da decisão que decretar a perda do cargo eletivo. Então, note, 8 anos subsequentes à data. Esse é o aspecto, não é no final do mandato, nada disso. Agora é a data da decisão. Este é o ponto também de modificação. Isso acabou meio que padronizando. Alguns defenderam essas modificações, alegando aí a questão da segurança jurídica. Outros têm uma leitura mais crítica, né, dizendo aí que essas modificações, no seu conjunto, acabam por flexibilizar. De qualquer forma, são perspectivas, mas nós vamos seguir aqui a literalidade. Agora vamos para a linha E, que fala aí com relação ao cometimento de crimes, né? Os que forem condenados, condenações aqui, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, veja bem, ó, transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, desde a referida condenação criminal, deixa eu melhorar aqui, no de crime, condenação criminal, até o transcurso do prazo de 8 anos pelos crimes a seguir, ressalvados os itens 6 a 10 e os crimes contra a administração pública
cuja inelegibilidade ocorrerá desde a condenação por órgão colegiado, olha aqui, ó, até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Aqui, só um pequeno apontamento. Quando eu tenho condenação criminal, ou por crimes aqui que estão aqui elencados, você tem a suspensão dos direitos políticos. Cuidado para não confundir. As hipóteses de suspensão dos direitos políticos, no conjunto, estão elencadas no artigo 15 da nossa Constituição. Lá tem a perda é o 15, inciso de número 1, quando você tem aí, perdeu a nacionalidade, né, aquela coisa toda, mas pegar aqui de suspensão. Suspensão vai pegar improbidade, vai pegar, no caso aqui também de condenação criminal. A condenação criminal suspende os direitos políticos, isto é, não vota e não é votado. Agora, além disso, veja bem, além disso, depois aí de cumprir os efeitos da sentença penal condenatória, você tem o prazo de inelegibilidade, isto é, ficará sem poder se candidatar. Tem restrições à capacidade eleitoral passiva, continua votando. Quando está inelegível, vota, mas não pode ser votado. Então, neste caso, veja, e tem uma ressalva aqui, os itens 6 a 10. 6 a 10 aí pega racismo, organização criminosa, condições análogas à escravidão, nessas hipóteses. Então, veja, desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, aqui, houve uma mudança de redação aqui no artigo 1º, inciso 1, a linha E, nesses aspectos. Tem mais? Tem mais, sem dúvida. Bom, K, o presidente da República, o governador de Estado e do Distrito Federal, o prefeito e os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que renunciarem a seus mandatos. Desde o oferecimento de representação ou de petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência de dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do DF ou da Lei Orgânica dos Municípios, e aí vem nos 8 anos subsequentes à data da renúncia ao cargo eletivo. Veja bem, a data. Aqui, nós temos, então, ficou até mais fácil para estudar a partir de agora, da data da renúncia do cargo eletivo. 8 anos da data da renúncia. Então, outra hipótese aqui que tivemos aqui, modificação. Tem mais? Sim, tem mais, sem dúvida nenhuma. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, pode ser por condenação, mas no caso de improbidade, né, especificamente. Aqui, ó, improbidade aqui. Em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe concomitantemente na parte dispositiva da decisão lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Veja bem, na parte dispositiva tem que colocar concomitantemente a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito, desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos. Olha aqui, ó, de 8 anos. Então, veja bem, condenados é a suspensão de direitos políticos. Neste caso aqui, de improbidade. Condenação criminal também é suspensão. E deixar isso bem claro, a partir de agora, há uma vinculação com o direito administrativo sancionador aqui, no caso a lei 8429 de 92, a lei de improbidade administrativa. Nós já sabemos aí, ó, desde a modificação de 2021, agora tem que ter o ato doloso, né, aquela vontade livre, consciente, né, de alcançar aí o resultado ilícito. Isso, inclusive, houve uma alteração também na lei complementar, a inserção do parágrafo 4º. Estou localizando aqui, ó, perfeito. Veja, também é algo que a Lei Complementar 219 trouxe aqui na Lei Complementar. O parágrafo 4º. Para fins de incidência das alíneas G e L, do inciso 1 do caput desse artigo, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado exclusivo e cumulativamente nos artigos 9º e 10 da Lei 8429 de 92, não bastando a voluntariedade do agente.
deixar claro aqui, tem que, né, concomitantemente, na parte dispositiva, o artigo 9º, que é o artigo aí que vai falar especificamente aqui, né, do enriquecimento ilícito, e do 10, na lesão ao patrimônio público. Tudo aquilo que você estuda no direito administrativo, na lei de improbidade, aplica-se aqui na mesma perspectiva. E para fechar, no que se refere à questão da mudança dos prazos de contagem das inelegibilidades, a linha O. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, quando o fato que deu causa à demissão for equiparado a ato de improbidade, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. E mesma coisa, então, nessa perspectiva. Ah, tem mais? Tem, não tem a menor dúvida. Que, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou até aproveitar aqui, já que eu estou pontuando essas modificações, e falar um pouquinho sobre a desincompatibilização, que é o inciso de número 2 do artigo 1º. Tem prazo, aqueles que querem se candidatar, que estão no exercício, por exemplo, de função pública, né, de cargo, emprego, você tem prazos para você se desincompatibilizar. Nós tivemos modificações nesses aspectos. Então, vem comigo. Artigo 1º, inciso 2, no que se refere a presidente da República e vice-presidente, com relação aos prazos de desincompatibilização. O que modificou? A linha G e L. Ó. Os que tenham, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, 6 meses antes das eleições, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. Aqueles que se enquadram nessa hipótese têm que se desincompatibilizar 6 meses antes. Os que? Servidores públicos, estatutários ou não importa. Dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos estados, do DF, dos municípios, dos territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, né, que não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, né? Veja bem, né? Garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais e permitida a continuidade do afastamento até 10 dias após a realização do segundo turno, caso dele participem. Aqui é basicamente mesmo a leitura para você verificar o que modificou, e é isso. Fixar prazos. Tem mais? Tem com relação a prefeito e vice-prefeito. E aí eu fecho aqui a desincompatibilização. A, para prefeito e vice-prefeito, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, de governador e vice-governador do Estado, do DF, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Aqui um aspecto importante, né? Os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública em exercício na comarca nos 6 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. E, por fim, as autoridades policiais, civis ou militares em exercício no município. Veja bem aqui, ó, no município. Nos 6 meses anteriores ao pleito. Então, aqui, modificação nos prazos que envolvem policiais, que envolvem também integrantes do Ministério Público, da Defensoria, que atuam na comarca, ou no caso policiais, civis ou militares, no município. E tem um aspecto interessante que houve uma modificação também, foi a inserção do parágrafo 7º ao artigo 1º, que vai falar com relação à licença dos servidores. Veja, os servidores públicos que se licenciarem para concorrerem a cargo eletivo deverão retornar imediatamente às suas funções sob pena de responsabilização administrativa nas hipóteses em que a agremiação partidária não formalizar o pedido de registro de sua candidatura, ou o pedido ter sido indeferido ou cassado a partir do trânsito em julgado da decisão. O que acontece? Ele tem que se desincompatibilizar. Mas aí ele tem que passar pela convenção partidária. Ah, eu quero ser candidato. Ok, perfeito que você quer ser candidato. Mas a pergunta é, será que você será escolhido em convenção partidária? Porque nós temos um número limitado de candidatos que podem ser lançados. Vamos imaginar em nível municipal. Ele quer ser candidato a vereador. Ora, nós temos um número correspondente. Agora, com as federações partidárias,
isso até acaba tendo aí uma restrição ainda maior no número, né? O que acontece? Pode ser que ele não seja escolhido na convenção partidária. E nessa hipótese, ele tem que voltar imediatamente ao exercício das suas funções. Essa hipótese aí é colocada. Ou ainda, quando o pedido de registro da candidatura tiver sido indeferido ou cassado. Claro, a partir daí do trânsito julgado, ele tem que voltar. Teve mais modificações? Teve, claro, sem dúvida nenhuma. Vamos colocar aqui o quarto B, eu já fiz a leitura com relação ao que se considera dolo, né? Pela vontade livre, consciente, conforme aqui as hipóteses do artigo 9 e 10 da Lei de Improbidade. E veja, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade, impedindo a incidência dos dispostos nas alíneas G e L do inciso 1 do caput desse artigo. O L nós já fizemos a leitura aqui, mas o G é quando tem aqui a questão que envolve a reprovação de contas, no caso aqui daqueles que estão no exercício de mandatos. Aí vai seguir o artigo 71, inciso 2 da Constituição, na questão do ordenador de despesa, né, todo aquele pessoal. Veja, o fato de estar exercendo, o fato de estar desempenhando alguma atribuição, alguma competência pública, se não tem ato doloso, não vai incidir nas alíneas G e L. G, como eu disse aqui, vai pegar a questão aí dos ordenadores de despesas, né, das contas públicas, então não vai pegar dessa, né, não vai incidir então como improbidade. Tem mais? Sim, tem mais, sem dúvida nenhuma. Tivemos várias alterações aqui. Vou falar um pouquinho sobre as ações judiciais, né, que são ajuizadas pelos mesmos fatos. Olha, teve um caso de improbidade, teve ações judiciais, ou por fatos a ele conexos, que possam acarretar a suspensão dos direitos políticos. Atenção, em suspensão, cuidado para não confundir suspensão com inelegibilidade. E aplicação dos dispostos nas alíneas E aqui pega a questão dos crimes, e L, do inciso 1 desse artigo, gerarão a inelegibilidade a partir da primeira condenação proferida por órgão colegiado. Ah, tem mais de uma ação judicial pelo mesmo fato, ou tem com fatos conexos. Tem mais de uma? Fatos conexos? Quando é que gera a inelegibilidade? Quando é que gera? Gera, vou marcar aqui, ó, a partir da primeira condenação proferida por órgão colegiado. A primeira é a partir dela, olha aqui, ó. Vedada a incidência de nova restrição à elegibilidade, ainda que tenha sido impostas sanções ulteriores, depois, né, mais gravosas. Então, a inelegibilidade ela vai aparecer a partir da primeira condenação proferida por órgão colegiado, mesmo que depois nós tenhamos uma condenação mais grave. É a partir da primeira condenação. Então, veja, isso é um aspecto importante. Já que estamos falando de questões conexas, veja o que diz aqui o parágrafo 4º E. Na hipótese de ocorrência de fatos ímprobos conexos, assim considerados segundo o CPC, se o autor optar por promover as respectivas ações de improbidade administrativa em processos separados, será observada a contagem do prazo previsto na linha L, 8 anos, né, da decisão, a partir da primeira condenação proferida ou confirmada por órgão judicial colegiado, ainda que haja decisões colegiadas posteriores, inclusive com sanções mais gravosas. Vou deixar isso bem claro aqui. E o teto? Você vai me perguntar, e o teto com relação às restrições à capacidade eleitoral passiva, os 12 anos? Está aqui, no parágrafo 8º. Durante o transcurso do prazo de inelegibilidade decorrente de improbidade administrativa, um acúmulo com eventuais condenações posteriores que impliquem restrição à capacidade eleitoral passiva deve ser unificado para atender o limite máximo de 12 anos. Unificado. Observado o disposto no parágrafo 4º E. Então está aqui os 12 anos. Olha quantas alterações. E eu não terminei. Você sabe que aqui a gente acaba sendo obrigado a efetuar a leitura porque para você verificar. Ah, tem um aspecto importante também. Para verificação das condições de elegibilidade, eventual incidência de casos de inelegibilidade,
é o registro da candidatura como marco. Mas agora tem uma modificação, que pode ter as alterações até a diplomação. Olha o 26D. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento de formalização do registro de candidatura, sem prejuízo do reconhecimento pela Justiça Eleitoral, de ofício ou mediante provocação, das alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que afastem ou extingam a inelegibilidade, incluindo o encerramento do seu prazo. Veja, desde que constituídas até a data da diplomação. Olha, data da diplomação. Aqui é um aspecto fundamental. Antes se colocava até as eleições. Agora vai até a diplomação para verificar, por exemplo, o encerramento de prazo de inelegibilidade. O sujeito pode se candidatar normalmente, tem lá, olha, está inelegível ali no momento da formalização, mas a contagem de prazo termina até as eleições, ou mesmo depois, até a data da diplomação. Isto é, a partir de agora, nós vamos ter circunstâncias de eventuais candidatos que vão concorrer mesmo estando aí em situação, em primeiro momento, que poderia configurar uma causa de inelegibilidade, né, contagem de prazo, mas se esse prazo se encerrar até a data de diplomação, vai garantir a ele perfeitamente participar desse pleito. E para encerrar as alterações da Lei Complementar 219, ela fez uma inserção na Lei Geral das Eleições com relação a esse requerimento de declaração de elegibilidade. Olha, o pré-candidato que demonstrar dúvida razoável sobre sua capacidade eleitoral passiva, ele está com dúvida, ou partido político a que estiver afiliado, poderão dirigir à Justiça Eleitoral requerimento de declaração de elegibilidade, RDE, a qualquer tempo, e a postulação poderá ser impugnada em 5 dias por qualquer partido político com órgão de direção em atividade na circunscrição. Agora, se ele quiser saber qual é a situação dele, no que se refere à capacidade eleitoral passiva, ter contagem de prazo, essa coisa toda, ele tem essa possibilidade, então, de requerer essa declaração de elegibilidade, né? Requerer, né? Fazer o requerimento do RDE. Ponto. Vamos seguir? Agora nós temos a Lei 15.230 de 2025, que fez aí 2 alterações que eu quero destacar com você. Primeiro, alterações na aferição da idade mínima para a posse nos cargos pelos eleitos. Esse ponto, não tem a menor dúvida que vai ser suscitado em prova, e a questão que envolve a propaganda eleitoral por folhetos e volantes em pleitos majoritários, majoritário é presidente, governador, prefeito, senador, com a adoção do sistema Braille. Eu não tenho a menor dúvida que esta primeira alteração, que versa sobre a idade mínima constitucionalmente estabelecida, você falar no artigo 14 da Constituição, no parágrafo 3º, você tem as condições de elegibilidade. E uma delas é a idade mínima. E como é que vai ser contado esta idade mínima? Ah, quero me candidatar a presidente da República, vice-presidente, senador da República, tem que ter 35 anos, governador, 30 anos, deputado federal, prefeito, deputado estadual, 21 anos, vereador, 18 anos. Como é que se dá a contagem desses prazos? Isto mudou, e eu não tenho a menor dúvida que será suscitado na sua prova. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade será aferida na data da posse para os candidatos a cargos do Poder Executivo. O Executivo é na data da posse. O presidente é 5 de janeiro, isso mudou, hein? O próximo presidente da República, que nós vamos escolher esse ano, ele vai tomar posse em 5 de janeiro de 2027. Agora é 5 de janeiro. Governador, 6 de janeiro. Aí quando é prefeito? Mudou nada, aí fica 1º de janeiro. O que nós tivemos modificações é na data da posse do presidente da República e do governador do estado. Então é da posse. 2. Limite para o pedido do registro para os candidatos às câmaras municipais. Normalmente, esse limite para o pedido de registro, em regra, se não tiver nenhuma alteração, você vai dizer, como tem alteração? Tivemos em 2020, com relação à pandemia, mas, em geral, o que nós temos? No caso aqui de candidato às câmaras municipais, vai aí, o pedido, né, a data limite
é 15 de agosto, até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Então é isso, a não ser que tenha alguma modificação. Ah, mas eu completo 18 anos na data das eleições. Não, até a data limite para o pedido do registro. E a modificação de fato mesmo está aqui, ó, no 3. Da posse presumida. O que é essa posse presumida? Para os candidatos às demais casas legislativas, assim considerada como ocorrida dentro do prazo de até 90 dias, contado da eleição da respectiva mesa diretora, independentemente da norma regimental de cada casa, vedadas reduções ou prorrogações. Ora, a posse, vamos pegar uma Assembleia Legislativa como exemplo. Normalmente acontece lá no mês de fevereiro, 1º dia de fevereiro. Termina aí né, o exercício, olha, começa em fevereiro. Ah, teve a eleição da mesa diretora, logo em seguida, né, que eles tomaram posse. 90 dias. Aqui alguns colocaram que essa norma aí foi, né, uma norma, bom, inusitada. De qualquer forma, coloca aí um ponto, até que nós discutimos em outras semanas de atualização jurídica. Nós tivemos um caso em Minas Gerais que uma candidata se candidatou com 20 anos de idade e quando tomou posse aí, ou melhor, quando se instalou a nova legislatura, em fevereiro, né, tudo do ano respectivo lá, da nova legislatura, ela não tinha ainda 21 anos e ela pediu para tomar posse somente lá no final de fevereiro, quando ela completaria 21 anos. O suplente questionou, mas a decisão tomada pela Justiça Eleitoral foi que sim, ela podia pedir essa prorrogação, e ela tomou posse no momento oportuno, usando aí a dinâmica do regimento da casa. Agora, a tal da posse presumida é, a partir do momento que nós temos a instalação de uma nova legislatura, você tem a eleição da mesa diretora. E tem aí até 90 dias desta eleição da respectiva mesa diretora. Dia 1º de fevereiro, nova legislatura. Ok, 90 dias. Até 90 dias. E, por fim, a última modificação está aqui no artigo 38, parágrafo 5º, a vinculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos ou volantes referentes a pleito majoritário não é o proporcional, não é vereador, deputado estadual, federal, não, nem distrital. Impõe a sua oferta em sistema Braille em proporção escalonada definida na forma de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Então essas são as alterações da Lei 15.230, aqui especificamente. E eu queria só fazer um apontamento, sei que meu tempo já estourou, e com relação a um ponto fundamental que nós discutimos muito em aulas aqui no G7, é com relação ao fato de você ter candidaturas avulsas. Havia uma discussão para as eleições majoritárias, por exemplo, presidente, governador, prefeito, de possibilidade de candidatura avulsa. Até usava como referência o Pacto de São José da Costa Rica. Lá o artigo 23, parágrafo 2º do Pacto de São José, que fala lá das condições e não aparece filiação a partido político. Ora, essa tese que foi suscitada perante o STF, ela foi rejeitada. Por quê? Porque nós somos uma democracia partidária. O artigo 17 da Constituição mostra a importância dos partidos políticos para o nosso sistema. Está no 17. E aí, finalmente, tivemos uma decisão sobre isso. Está aqui o informativo 1200 do STF. Então, o STF, por unanimidade, apreciando o tema 974, repercussão geral, afirmou a seguinte tese: não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal. E aí, só para deixar bem claro essa decisão, para eu terminar a minha participação assim com você. De fato, teve essas modificações todas, eu recomendo que você leia, mas é a parte final, é só fixar 8 anos a partir da decisão. E com relação à lei de improbidade, suspensão dos direitos políticos por improbidade, seguir a dinâmica do que você já estuda no direito administrativo. Atenção para o teto e atenção também aqui para esse requerimento e, por fim, a questão da posse presumida. Essas são as temáticas que poderão ser cobradas na sua
prova. Com isso, vou me despedindo, mandando o meu abraço, o meu agradecimento. Eu espero que você tenha um 2026 abençoado, né, de alegrias e, claro, a sua aprovação. Receba o meu abraço e o meu agradecimento. Tchau, tchau.